aqui a grande sacada de se voltar esse amassado. Você não coloca a madeira ligada aqui no vinco. Ou você coloca essa madeira nessa parte de cima, nessa região aqui, nessa extensão do amassado, ou como a área mais tensionada dele. Vamos ver se a gente consegue visualizar. Essa parte é muito importante explicar para vocês. Ó, vamos lá. Ou eu coloco nessa região de cima a madeira, dependendo se a pressão tivesse aqui, ou eu coloco a madeira ali, como você está acompanhando, nessa posição. E por que não no meio? Cara, se você coloca no meio, por mais que esteja empurrando, por mais que a pressão que você esteja fazendo desse lado, ela está sendo colocada no vinco. E é tudo que a gente menos quer, é criar mais trabalho, é fazer com que ela empurre, mas acabe desfazendo o vinco. Vamos ver se eu consigo pegar do lado de fora aqui. Cadê? Deixa eu só achar a melhor posição. Olha lá. Tudo que eu menos quero é que a madeira pegue essa região aqui, ó. Se você coloca o taço aqui, pô, Wallace, mas vai voltar. E é claro que vai, você está colocando uma pressão danada lá do outro lado. Mas imagina na hora que ele chegar no posicionamento que ideal aqui. A mínima batida que você der vai marcar essa área, vai tensionar essa área. Então, olhando pelo lado de fora, ou você coloca aqui, que não é o caso, porque como você pode perceber, é visualmente percebível isso. O melhor ponto para trazer esse amassado é justamente aqui, onde a madeira foi apoiada. Eu trazendo essa parte, vocês vão ver que vai fazer com que essa de cima também se movimente. Cara, é um amassado só. A tensão está em uma peça só. Então, por mais grande que ela seja, esteja nessa parte de trás, nessa parte da frente, nessa parte de baixo, eu já disse em algumas aulas que é importante dividir quando ele está bem espalhado em etapas, mas também é importante pensar nele por um todo. Cara, onde será que eu vou dar um primeiro impacto aqui e o amassado vai voltar? Pô, será que é aqui nessa parte de cima? E o fato é que não. Essa parte de cima ela não influencia tanto nessa parte de baixo. Pô, cara, será que é nesse cantinho aqui, ó, nessa regiãozinha aqui de cima? E também não, cara. Se você começa a tensionar essa parte aqui, você começa a colocar muita pressão nela, ela vai voltar, sim, porque você está colocando pressão ali do outro lado, mas ao mesmo tempo ela não vai fazer um único movimento. Nessas primeiras etapas, o que a gente quer é utilizar ali o pensamento do cliente. De certa maneira, pegar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha que vai acontecer e trazer para a gente. Pô, cara, onde que eu posso colocar a ferramenta que o amassado vai voltar igual o meu cliente pensa? E você vai estudando. Pô, se você não tem se você não tem essa base, se você talvez não tenha esse conhecimento, se você votou como não, talvez essa primeira etapa seja a barreira que está te impedindo de pegar um trabalho como esse. Porque depois que a gente reestrutura o amassado, automaticamente acaba ficando um pouco mais suave. O trabalho começa a andar a partir dessa etapa. Eu gosto de dizer e gosto de pensar que é exatamente aqui que está começando o acabamento. A gente não começa o acabamento, por mais que seja uma peça pintada, por mais que tenha defeitos na peça e por mais que qualquer outra coisa aconteça, a gente não começa o acabamento a pensar no acabamento lá no finalzinho, ou naquela granulaçãozinha. A gente já começa a pensar no acabamento aqui. Então, ó, maior pressão. E se eu tivesse errado? Por exemplo, eu estou batendo aqui e não está reagindo. Cara, como eu vou batendo progressivamente, eu não estou empurrando com a mão, eu não estou dando aquele impacto com a mão. Se o amassado é mais suave, eu já fiz aqui algumas aulas, diferente desse tipo de amassado, com amassados mais suaves, onde o simples fato de soltar ali a calafetação das travessas e colocar a mão já fez com que ele seja empurrado. Mas não são amassados com essas características. O jeitão, o fundamento, ele acaba sendo o mesmo.
Mas é importante você saber quando usar cada um deles. E por que, né? Na minha opinião, usar cada um deles.